Caio César, por que a maioria dos grandes mamíferos atuais estão concentrados na África? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque, assim, você tinha a megafauna do Pleistoceno, né? Ou seja, a megafauna até o Pleistoceno, porque você tem a megafauna desde muito cedo, que inclui animais grandes, no caso, principalmente mamíferos. Não só mamíferos, mas principalmente mamíferos. Que pesam, sei lá, eu acho que é mais de 80 quilos. Eu acho que isso já é considerado megafauna. Mas você tem várias categorias de megafauna que vão desde 80 quilos até algumas centenas de quilos, até mais de 1 tonelada. Né? E aí a gente está falando principalmente dos bichos que chegam perto de tonelada ou passam de tonelada. Né? Então, essa seria aquela megafauna que você olha e fala: caramba, isso é realmente grande. Né? Você tem um elefante, você tem uma preguiça gigante, você tem um tatu gigante, coisas assim. Então, animais muito grandes, né, principalmente mamíferos e algumas aves, e eventualmente alguns outros répteis também, hoje estão concentrados principalmente na África, tá? E em outros lugares eles foram extintos. Há toda uma discussão de por que eles foram extintos, como eles foram extintos, em que momento eles foram extintos. E dentro da maior parte das vertentes da ciência, há uma concordância de que o ser humano foi um dos fatores, se não o principal fator para a sua extinção na maioria dos lugares, tá? Ainda que em um ou outro lugar, um ou outro canto, provavelmente tenha sido uma mudança climática o fator mais determinante, o ser humano foi sim um fator de impacto muito importante na maioria dos lugares, salvo alguns antropólogos que discordam disso, que eles acham que isso daí é demonização do ser humano, coisas assim. Enfim, eles têm outros tipos de argumentação que eu não vou saber dizer aqui para poder me posicionar. Então, você teve a extinção disso em vários lugares do mundo, menos na África. Na África e no subcontinente indiano também, né? Que você tem elefantes, rinocerontes e tal, não sei o que. São exceções ali. Também não foi total em todos os lugares. Por exemplo, os bisões na América do Norte, os bisões na Europa, também são exemplos de megafauna. Né? A fauna do Ártico, né? Com ursos polares, com alce. Né? O alce é um bicho gigantesco, né? Rena, os ursos não precisam ser polares também, né? Todos os ursos, né? São exemplos de megafauna sobrevivente ainda nesses lugares, né? A América do Sul, particularmente, ficou muito pobre em megafauna, né? O máximo que a gente tem é a onça e a anta, né? E ainda assim, é porque sobrou pouco mesmo aqui. Algumas pessoas colocam urso de óculos, mas o urso de óculos é um bicho muito pequeno, é um urso muito pequeno, tal. Enfim, a gente tem poucos remanescentes da megafauna em outros lugares, e na África você tem muito. Né? Na África você tem muito. Você tem, elefante, rinoceronte, búfalo, sei lá, girafa. Você tem vários antílopes. Aí você tem, dentre os carnívoros, você tem leão, você tem leopardo, você tem crocodilos, né? Você tem avestruz, sabe? Você tem uma série de bichos muito grandes que compõem uma megafauna muito abundante na África. E a minha explicação para isso é uma explicação que parte do pressuposto de que o ser humano ajudou a extinguir a megafauna por onde andou. Mas ela também pode ser usada a explicação da mudança climática. Se for para a questão da mudança climática, a gente pode levar em conta que a África foi um dos continentes em que a mudança climática menos atuou. Você teve a expansão do Saara, você teve a expansão de florestas tropicais e redução também, aí você teve a redução do Saara depois, etc. Mas, ao mesmo tempo, a África é um continente muito uniforme, digamos assim, muito compacto e que permite ali, né, e que está colocada numa posição no planeta, ali, né, em relação ao Equador e tal, que mantém uma certa estabilidade. Então, mesmo as mudanças climáticas, como o fim da era glacial, etc., etc., teriam feito uma mudança menor ali na África. É uma semi-verdade, mas dá para colocar alguma coisa assim. Agora, dentro do posicionamento que a maior parte dos pesquisadores no mundo tem, quando você olha de maneira interdisciplinar, né, multidisciplinar, o posicionamento que a maioria tem é que o ser humano ajudou a extinguir essa fauna, essa megafauna nos lugares por onde ele andou. E onde o ser humano surgiu? Na África. E aí, à medida que o ser humano sai da África, a megafauna vai sendo extinta. Então, o ser humano chegou na Europa, chegou na Ásia, começa a limpar a megafauna. Aí vai chegando para o norte ali, aí no Ártico, na Sibéria, vai sumindo o mamute, vai sumindo o rinoceronte lanoso, tal, não sei o quê. Aí chega na Austrália, vai sumindo o bicho. Aí atravessa lá o Estreito de Bering, chega nas Américas, vai sumindo o bicho. Chega na América do Norte primeiro, a extinção das megafauna foi primeiro na América do Norte.
Depois foi a extinção na América do Sul, ou seja, o caminho para percorrer do ser humano para percorrer. Aí depois chega em Madagascar, some de Madagascar. Aí chega nas Ilhas da Polinésia, some das Ilhas da Polinésia. Some da Nova Zelândia quando chega na Nova Zelândia. Sabe? Vai sendo sempre quando vai chegando o ser humano lá. Menos na África. Por quê? Porque o ser humano, ele era um elemento alienígena aos continentes em que ele foi chegando. Ou seja, ele era um elemento exótico ali. O ser humano não é fauna nativa das Américas. O ser humano não é fauna nativa da Ásia, da Oceania, sabe? Não é fauna nativa da Europa. Tá? O Neandertal, sim, se você quiser considerar os seres humanos como gênero Homo, o Neandertal, sim, mas, enfim, o Homo sapiens ele não é nativo desses continentes. Ele foi chegando lá depois. O ser humano ele é nativo da África. E na África, ele não é uma criatura exótica. Na África, ele evoluiu lá, ele surgiu na África. Então, houve tempo para que aquela megafauna pudesse coevoluir junto com os hominídeos e com os seres humanos, né, como um tipo de hominídeo, para que então não tenha sofrido um impacto tão grande para sua extinção. Tá? Ao contrário, quando o ser humano chega na Ásia, por exemplo, vou repetir, ao contrário, quando o ser humano chega na Ásia, por exemplo, com lanças, flechas, ou sei lá, com outras formas de caça, aqueles bichos não tinham defesa contra aquilo, eles não estavam acostumados com esse tipo de predador. Na África, não. Na África, esse predador existiu e coevoluiu junto com aquela fauna. Então, era outra pegada, entende? E não é como se não tivesse sumido animais da megafauna na África. Sumiram sim. Sai. Não, você vai derrubar tudo. Oh, perdão. Sumiram sim animais da megafauna na África. Só que não todos. E você teve uma manutenção maior em proporção de... Ai, filha da puta! Só para atrapalhar o corte. E você teve uma proporção maior de humanos. Meu Deus, por que tá fazendo isso? Por quê? Vai, passa. Não, vai pra lá. Meu Deus do céu, que saco. Vai pra lá. Vou ter que fechar vocês pra fora de novo. Puta que pariu. Enfim. Não houve, então, uma extinção em níveis, em proporções tão grandes na África, né? Proporcionalmente, você teve uma menor extinção de megafauna na África do que você teve em outros continentes, entendeu? Então, essa é a explicação mais, digamos assim, que é a mais utilizada hoje em dia. Aí ele vai tentar puxar a porra do USB do computador. Peraí. Tá que pariu, viu? Enfim. Enfim, então é isso. Eu espero ter respondido. Eu acho que é uma boa pergunta. Foi uma ótima pergunta. Bom, o Marco Aurélio fez uma pergunta muito legal. E aí, Marco, tudo bom? Você tá meio sumido? Será que a existência da megafauna fora da África foi determinante para possibilitar a expansão do Homo sapiens? Eu acho que talvez tenha sim feito uma diferença. Porque era a caça, né? Era a comida. Você vai aonde tem comida. Se o ser humano se alimentava dos animais de grande porte, é natural que ele fosse atrás disso, né? Então talvez, sei lá, por exemplo, a chegada dos seres humanos nas Américas tenha sido motivada, entre outras coisas, por perseguir os rebanhos, né? Dos grandes mamíferos. É bem possível, sim.